Queridos, a paz do Senhor. Eu vou afastar essa água aqui, que toda vez que eu prego com ela aqui perto de mim, eu derrubo ela. Aí já vou afastar ela para evitar de eu derrubar ela aqui. Tá todo mundo bem, querido? Amém? Que bom poder estar aqui nessa noite, louvando a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, louvando a Deus pela vida daqueles irmãos que conseguiram chegar até aqui. Hoje é uma segunda-feira geral atípica, né? Geralmente nós temos sempre alguém de fora para estar conosco, mas hoje nós resolvemos ficar aqui nós mesmos e, junto com os irmãos, ministrarmos uma palavra que Deus colocou aos nossos corações. Louvando a Deus pela vida daqueles que puderam chegar até aqui para junto adorarmos ao Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Louva a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão. O pastor Carlos estava me fazendo lembrar aqui que no final, toda segunda-feira, há um controle das irmãs do CIS de oração que estão vendendo, parece que é um caldo, né? Tem um caldo aí, elas vendendo para arrecadar fundos para o Departamento Geral de Ciclo de Oração. Lembrando os irmãos que essa semana também é semana de reunião de ministério e por isso nós estamos convocando todos os irmãos, né, para a reunião que acontece na quinta-feira, às 19 horas, e também a reunião da UMADEP, reunião com todas as irmãs do campo, todas as irmãs de geração, aqui no templo, enquanto nós reunimos na sala de reunião ali. O texto que Deus colocou no meu coração é o texto do Evangelho de João, capítulo número 11. Na verdade, esses dias eu estava aqui na sede e um dos irmãos que congregam aqui, um dos obreiros, estava pregando sobre esse texto. Eu não me lembro qual deles que foi, não. Um dos irmãos está aqui, estava pregando. Não lembro do pregador, mas eu lembro da mensagem. E quando ele estava lendo a mensagem, aí me chamou a atenção um verso, uma parte do texto, e eu queria comentar com os irmãos. É João, capítulo número 11, verso 39. João 11 e 39, só a parte A do versículo. João 11 e 39, só a parte A do versículo. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: e disse Jesus, tirai a pedra. Amém. Só isso. Tirai a pedra. O irmão não pregou sobre isso aqui, não. Ele pregou sobre o texto de Lázaro. Mas aí, aquele dia mesmo, enquanto ele estava pregando, eu acabei anotando algumas coisinhas. Depois, no gabinete, quando em vez vem uma coisa na minha mente, eu vou anotando. Que geralmente comigo acontece assim, né? Não sei como é com os irmãos que pregam aí, como é que acontece. Geralmente, quando vem um negócio na minha cabeça, eu vou anotando. Aí, toda vez que vem um tema na minha cabeça, eu vou anotando. A minha mente, eu sou meio ruim para gravar tudo. Aí eu vou anotando os negócios aí de quando em vez. E aí eu anotei. E depois que eu anoto, aí geralmente eu procuro o que tem base bíblica para me trazer aos irmãos o que tem base bíblica, porque a gente é terrível para, de quando em vez, pregar umas coisas que saem só da mente da gente, né? A gente coloca um negócio, a gente pensa que está na Bíblia, a gente é terrível para fazer isso, né? Coloca na cabeça, alguma coisa que alguém falou, e você coloca na cabeça, está na Bíblia, e acaba falando que é isso mesmo, e afirmando.
E depois você descobre que não tem base bíblica. Mas eu vejo Jesus falando aqui, é um pedido de Jesus, na verdade. Ele chega para ressuscitar Lázaro, quando Lázaro está doente, está morto, e ele pede para que o leve até... Pode deixar do jeito que está, vai melhorar a voz. Parece que aumentou muito. Hã? Ah, sim, eu vou melhorar aqui, então. Senão vai dar microfonia. Isso, obrigado. Jesus, ele chega, Lázaro está morto, e quando ele chega aqui e vê Lázaro morto, ele pede para ir até o sepulcro, e quando ele chega no sepulcro, tem uma pedra, né, porque geralmente lá se enterrava assim, enrolava nos panos, no lençol, né, se amarrava com atadura o corpo da pessoa, colocava na pedra e tampava com a pedra. Quem tinha condição de fazer um sepulcro, tampava com a pedra para que o corpo se decomposse ali e não desse mau cheiro. Aquela pedra era uma pedra, geralmente uma pedra pesada, até para que as pessoas não mexessem. Quando Jesus chega e ele pede para levá-lo até onde que Lázaro está, ele chega e ele quer fazer um milagre. Então ele pede para as pessoas que estão ali, Alexandre, fala assim, ó, tira a pedra para mim, tira a pedra. Só tira a pedra e Jesus não sabe o que aconteceu, ele fala assim, Lázaro vem para fora, Lázaro ressuscita e é uma bênção. E o milagre acontece. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. A pedra aqui, querido, é algo que está impedindo. Existe até um poema de um grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, se a minha memória não me faz errar, eu posso estar errando, quem entende poesia vai me ajudar nisso daí, mas parece que é Carlos Drummond de Andrade, que tem um poema que diz que há uma pedra no caminho, né? No caminho tem uma pedra. E ele fala da pedra aqui no caminho, exatamente no sentido de um empecilho, de um obstáculo, de algo que te impede avançar, que te impede caminhar. A pedra aqui também, eu não sou tão dramático, e eu já vi até alguém pregando, dizendo que é a pedra que estava impedindo Jesus fazer um milagre de ressuscitar Lázaro. Eu não vou dizer isso, mesmo porque eu não acredito nisso, né? O que estava impedindo ali Lázaro de viver era a morte mesmo, ele estava morto, né? E muito mais difícil do que tirar uma pedra é dar a vida de volta, né? O homem estava morto, tinha 4 dias. A própria família estava dizendo que Gisele, que já estava cheirando ruim, né? Estava cheirando mal, né? Que ele estava enterrado ali e já tinha 4 dias de morto. Então a família estava chorando ainda, porque geralmente se chorava pelo defunto alguns dias. Por certo, ele não tinha sido embalsamado, né? Porque geralmente quando embalsamava ficava muito tempo no velório. O certo é que ele morto cheirava mal e Jesus agora pede para tirar a pedra. Não é empecilho de Jesus tirar a pedra, porque, por exemplo, na ressurreição de Cristo, por exemplo, ninguém tirou a pedra. O próprio Deus tirou a pedra. Então, se ele quiser tirar a pedra, também tinha tirado. Mas, nessa ocasião aqui, ele pediu para que as pessoas tirassem. E o que me fez pensar, eu estava sentado ali, durante esses dias que antecedem o dia de hoje, eu estava pensando, por que às vezes nós precisamos tirar alguns obstáculos, que nos impedem de avançar. Às vezes, talvez não seja a coisa mais importante, talvez não seja o motivo do milagre. O motivo do milagre era a ressurreição, mas a pedra era um empecilho. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Talvez não seja a coisa mais importante, a pedra não seja a coisa mais importante, não seja o ápice do negócio,
mas ela é um empecilho que te impede de avançar, de prosseguir, de passar para o outro lado, de continuar no caminho, de avançar, né? E eu fico pensando em Jesus virando para as pessoas, dizendo assim: ó, tira a pedra aí. E qual o motivo que ele diria isso? Para quem que ele diria isso? Né? E por que Jesus ele diria isso, tire a pedra? Né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu anotei uns negócios aqui, é porque eles estavam em crise. Uma crise estava acontecendo. Existia uma crise ali, e a crise, ela foi gerada, e eu posso dizer por Deus, permita-me dizer isso, até para que Deus pudesse fazer um milagre, para que as pessoas vissem o que Deus pode fazer. Às vezes Deus realmente cria crises, né? Quando acontece, no caso do versículo de número 3 e 4, quando alguém chega para Jesus e diz: ô Jesus, aquele que o Senhor ama, Lázaro, ele está doente. E ele fala assim: olha, a doença de Lázaro não é para a morte, não. Olha para você ver como Deus cria a crise. Ele disse: a doença de Lázaro é para a glória de Deus. Eu sei que as crises às vezes acontecem em nossas vidas por vários motivos. Tem crises que são provocadas por nós mesmos. Tem coisa que é nós mesmos que provocamos. Vamos ser sinceros, mas tem coisa que nós mesmos provocamos. Tem problema que a gente pega com a mão da gente e coloca na vida da gente. Se já alguém falou assim: não, pastor, o Satanás entrou no meu casamento e tudo, e ele foi me contando a história da casa dele, e eu comecei a dizer: irmão, você me perdoe, mas a situação que você está vivendo no seu casamento, não precisa de Satanás não, você mesmo está resolvendo. Você mesmo resolve. É igual o camarada que compra demais, compra além do que ele ganha, e depois fala que o diabo entrou no cartão de crédito. Não foi o diabo, não, mano. Você que comprou mesmo. Você foi lá, comprou, não controlou, aí você mesmo fez isso. Não, foi Satanás que entrou. Não foi, não. Eu me lembro, eu estava no Iguaicuí. Aí um menino chegou de mim e falou: pastor, eu queria que o senhor fizesse oração por mim, um obreiro, até diácono da igreja. Eu falei: o que foi? Porque o Satanás levantou contra mim lá na empresa. Eu falei: é mesmo? Você falou: levantou, o diabo levantou, pastor, e meu patrão está querendo me mandar embora. Aquele infeliz, ele é usado do Satanás para me perseguir. Eu falei: como é que é esse negócio, moço? Não tem que orar para esse homem terrível é esse? Eu falei: moço, eu estava na hora de trabalhar, e eu estava meio cansado, pastor, aí eu fui para um cantinho assim, eu estava meio escondido, porque eu queria dar uma descansada. Bom, ele estava dando nó cego. Ele estava no cantinho, dando nó cego. Aí o chefe chegou, pegou ele na errada, porque, irmão, patrão é o seguinte: se você quiser que ele te pegue, você faz um trem errado. Você fica o dia todinho trabalhando, você sentar, o patrão chega, é assim ou não é? Parece que ele já sabe. Parece que ele está adivinhando. E aí ele pegou errado, aí ele falou, não chamou a atenção dele, ele discutiu, respondeu o rapaz, porque era patrão dele, ele respondeu, o rapaz ameaçou ele embora, e ele disse que foi Satanás. Eu falei: não foi Satanás, não foi você. Então tem coisa que é nós mesmos que fazemos. Quando você compra o que você não deve, quando você come o que você não deve. Uma Patrícia esses dias fez lá em casa uma costela com mandioca. E a costela estava boa, mas uma Patrícia tem umas especialidades assim boas. Ela fez a costela e o médico tinha falado comigo, meu sogro sabe disso, que era para comer só carne branca. E eu vi aquela parte da gordura, eu falei: essa carne aqui é branca. Aí eu enfiei a carne, que era carne branca, e comi, mano. E no outro dia eu levantei com a unção do rei, né, no trono o dia todo. Irmão, a culpa foi de quem? Foi do diabo? Foi de uma Patrícia? A culpa foi minha. Coisa que
tem crise que acontece que realmente é Satanás que ele tenta nos derrubar. Satanás, ele quer derrubar o crente, e a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Satanás, ele é uma espécie que ele não para, querido. Satanás, deixa eu continuar. Satanás, ele não tem vontade de me derrubar, não. Ele tem plano para isso. Ele tem um plano. E se ele tenta hoje, ele não conseguir hoje, ele tenta amanhã. Se ele não conseguir amanhã, ele tenta depois. Ele vai tentando. Não precisa ficar pensando que ele vai parar, não. Ele tenta dia e noite sem parar. Então, às vezes, realmente é o diabo. Mas tem vezes que Deus permite, e a permissão de Deus faz com que algumas adversidades venham sobre nossa vida. Tiago escreve: meus irmãos, não vos entristecei, ou alegrai-vos por passar por tribulação. Porque essa tribulação produz em você a perseverança, e ela deve terminar a boa obra, a fim de que você seja perfeito e completo em Cristo Jesus, gerando em você sabedoria. E se você não tiver, é bom que você pedir a Deus isso. Então tem vezes que nós passamos por tribulação, ou por crise, para que nós possamos entender de que Deus está conosco, e na hora certa Ele vai entrar com providência a nosso favor. No caso aqui, Jesus queria ressuscitar Lázaro, e para ressuscitar Lázaro, Ele precisava tirar a pedra. E aí, querido, a crise, Ele precisava de uma doença, Ele precisava da morte. A morte aconteceu porque, isso é uma visão minha, e eu não sou o dono da verdade, mas é uma percepção que eu tenho. A ideia que eu tenho é que Marta e Maria criam um Jesus que podia ser amigo dela, que podia curar a enfermidade, mas ressuscitar morto era demais. Tanto que quando ele chega, ela fala assim: ó, se o senhor estivesse aqui, o senhor tinha curado meu irmão e ele não tinha morrido. Mas quando o senhor não estava aqui, quando estava doente, ele morreu. Ou seja, o senhor podia curar a enfermidade, mas eu estou limitando o senhor, porque ressuscitar morto é demais para o senhor. Ele disse: olha, se você crer, você verá a glória de Deus, porque crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, às vezes, Deus coloca algumas crises para mostrar para mim e para você que não há limite para o poder de Deus na nossa vida, e que Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Um outro motivo que eu entendi aqui é que Deus às vezes permite a crise para que nós possamos entender que nós conseguimos suportar as provações. Nós possamos entender de que ao nosso lado, Deus ao nosso lado, nós podemos ser fortes. Nós possamos compreender que eu preciso andar com Ele, para que com Ele eu possa superar as crises. Então, o primeiro motivo de Deus pedir ou gerar aquela crise da pedra, na minha visão de hoje, do estudo de hoje, é para que o nome de Jesus seja glorificado, e para que eu e você entenda que nós conseguimos superar as crises. Agora, é importante eu entender, querido, que o fato de sermos crentes e o fato de estarmos na igreja não faz com que nós não vamos ter crise, porque existe uma ideia, principalmente no mundo neopentecostal de hoje, de que o fato de eu ser crente vai suprir todas as minhas necessidades, que eu não vou ter problema. E eu já preguei aqui algumas vezes, o irmão já viu pregando várias vezes, e eu queria repetir isso mais uma vez, de que nós somos crentes, mas nós somos seres humanos, somos pessoas comuns. Nós somos crentes, mas nós passamos por tribulação. Nós somos crentes, mas às vezes nós vamos chorar. Nós somos crentes, mas nós vamos ser decepcionados.
por nós mesmos, pelas pessoas de fora e às vezes para quem está pertinho da gente. Pessoas que estão pertinho e que nos decepcionam, porque apesar de nós sermos crentes, amado, todos nós somos pessoas comuns e somos gente, e gente erra, gente falha, gente toma decisões que machucam às vezes, gente esquece. Eu me lembro de um amigo meu que ficou chateado comigo durante muito tempo, porque eu esqueci dele de um negócio. Eu esqueci. Bom, eu nem percebi que eu esqueci. Aí ele ficou chateado. Depois nós conseguimos esclarecer a situação. Mas a verdade é porque às vezes a mente falha. Todos nós erramos, né? E a crise, ela vai nos ajudando a entender isso. E ela também serve para a glória de Deus. Aí outra coisa que eu anotei aqui, que eu queria conversar com os irmãos, é que a crise, e Deus, ele manda tirar a pedra, e quando ele fala para tirar a pedra, existem algumas características e algumas pessoas que é bom você contar na hora de tirar a pedra, de trabalhar com você. E entre elas, como nós estamos num culto com a igreja, e nós estamos aprendendo com os outros aqui, é a fé. Irmãos, é preciso que nós entendamos que Deus, Ele quer homens e mulheres que acreditam. Se Jesus tivesse levado assim, gente, nós estamos aqui, me leva lá. Vão levar, não, já é 4 dias. Eu sei que a gente critica muito quando Marta diz, não, Senhor, não tem jeito mais, mas não, vão lá, ela vai. Talvez a fé dela não alcançasse tanto, mas ela falou, não, alguma coisa ele vai fazer. Porque ele fala assim, tira a pedra, e eles vão tiram a pedra. Alguém acreditou ali. Alguém confiou. E para que a pedra seja tirada, nós precisamos ter fé. Eu vi um amigo nosso pregando um dia, eu não sei se vocês lembram, eu esqueci quem foi, parece que, eu não me lembro, não quero dizer que agora. E ele disse que nós precisamos de, todo crente precisa ter pelo menos 3 características, que é fé, coragem e cara de pau. É um negócio meio doido. Porque, irmão, fé, você precisa acreditar. Às vezes a pessoa acredita, mas ele não vai. Às vezes a pessoa acredita, mas fica parado. Não, Deus vai abençoar, mas não faz nada. E às vezes você tem que ter coragem de fazer as coisas. Às vezes você precisa de tomar uma atitude, ter coragem de agir. E tem gente que vai tirar a carteira, ele perde uma vez, ele não volta lá no exame mais. Tem gente que vai, se ele for chamar ele para ser líder, se ele tiver uma rejeição, nunca mais ele quer ser líder. Tem que, se ele cantar aqui um dia e ele desentoar, nunca mais sobe no púlpito. Por que você não veio? Porque teve um dia, em 1930 e pouco, aconteceu isso, aí eu sou desse jeito, aconteceu. Irmãos, você tem que tentar de novo. Não é porque deu errado a primeira vez, que vai dar errado a segunda não, meu irmão. Não é porque deu errado para ciclano que vai dar errado para você. E fora aqueles que pensam que o que tem de gente que vira para você e fala assim, não, se eu fosse eu nem tentava, porque eu vi fulano de tal tentando aí, já tentou não sei quantas vezes, não passou, isso aqui não dá certo não. Aqui, porque o que tem de gente da bola murcha, que pensa que a sua bola tem que ser murcha também, o que tem de gente com machado enferrujado, que pensa que o seu tem que ter enferrujado também, aí ele pensa, nem tentar. É por isso que você tem que ter fé, acreditar, ter coragem e perseverar, porque uma hora Deus vai abrir, vai dizer, bater e abrir-se-vos-á. Hebreus capítulo de número 11, versículo 16, diz assim, sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé é impossível.
O texto bíblico diz que às vezes você pede e Deus te dá por insistência. Ele disse ao juiz, ficou tão irritado com a mulher que ela pediu tanto, falou: não, eu vou abençoar, porque não tem condição. Não insista, tenta outra vez, para de bobagem. Não é porque não deu certo ontem que não vai dar certo hoje, não. Os céus vai se abrir, a hora vai chegar e vai dar certo no nome de Jesus. Eu já contei para os irmãos algumas vezes aqui. Eu me lembro, eu fui indicado ao diaconato. Fui indicado ao diaconato. Fiquei empolgado, mas eu tinha 17 anos de idade. Indicado, pelo um adolescente empolgado. E aí, Edmilson, eu fui lá, conversei com o pai, nós juntamos um dinheirinho lá, comprei até um terno, mano, um terninho, bonitinho e tal. Coloquei uma gravata de crochê. Antigamente era gravata de crochê, né? Os irmãos mais velhos, né? Não era assim. Você não usou, não. Nessa época você era não cego. Depois Deus te consertou. E tinha uma gravata de crochê, Deus. E nesse corredor aqui, ó. E nós ficamos um monte de obreiro aí, para ser consagrado, homem. E eu 17 anos, e eu no meio, e eu lá bem assim, ó. Aí começou a chamar os presbíteros, chamou os presbíteros, todo mundo, chamou aqui na frente. E os irmãos orou, tinha uma grade assim na frente aqui, ó. E orou na cabeça. Imagina, lembra dessa grade, não é, mãe? Um pizinho quadradinho, marrom. Aí chamou, agora o diácono, fulano. E foi chamando gente, moço, nada de me chamar meu nome, Rogério. E eu lá com gravatinho, ó. E eu com os papéis tudo pronto. E a gravata e tudo. E foi chamando gente, chamou. E eu pensei, não chamou meu nome, porque meu nome é com R, Rony Ivan, deve ser lá por último, deve ser. Daqui a pouco chamou o S, o T, o U, o V e o Z. E eu fiquei sozinho por lá de fora aí. E nunca me chamaram. E eu saí daqui triste. Cheguei lá fora, saudoso pastor Geraldo Bispo. Cheguei para ele e falei assim: oh, pastor, meu nome não chamou, não. Ele falou: não, na próxima você vai, fica tranquilo, fica no óleo. Eu fiquei no óleo, amado. E 3 anos depois eu fui. E estou aqui. Alguém podia falar: você não tem vergonha na cara de voltar de novo. Não, meu irmão, tem que perseverar. Vai ouvir muito não, mas não esquenta a cabeça não. Deus é contigo. Na hora certa, no momento certo, no dia certo, da forma certa. Deus vai entrar com providência. Aleluia! Tem pedras que ser empurrada. Para com essa mágoa. Perdoa isso. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Eu gosto de quem tem fé, porque só quem tem fé, amado, só quem tem fé, escuta bem, eu até escrevi isso aqui: só quem acredita, obedece e segue com alegria. Quando a pessoa perde a fé, ele entristece. Só quem tem fé é obediente. Só quem tem fé faz de novo. Só quem tem fé exerce a fidelidade. Eu estava até pensando sobre fidelidade. Esse dia eu ouvi alguém dizendo uma frase que eu gostei muito sobre fidelidade. Ele disse: olha, quando você for chamar para trabalhar com você, procure pessoas fiéis. Paulo escreve isso. Paulo escreve dizendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 e 2, diz: ó, confie a homens fiéis. Eu sei que a gente tem a tendência de procurar pessoas treinadas, pessoas preparadas, e é necessário que esteja preparado. Mas às vezes, amado, o fiel, às vezes não, o fiel sempre é melhor do que o preparado. Porque o infiel, amado,
preparado, ele vai ser infiel a vida toda. Mas o fiel, que você é fiel, que tem fé, que é fiel, você pode preparar ele. Então não conte com pessoas apenas preparadas. Tem gente que é um espetáculo de inteligência, mas é infiel. Tem gente que é um espetáculo de preparação, mas não é confiável. Tem gente que pensa que está por cima da carne seca, sobe numa gilete e pensa que está no palanque. Só quem acredita serve com fidelidade. Irmão, a igreja precisa de homens e mulheres fiéis. E eu não estou dizendo de fidelidade no sentido de não pecar, não, querido. Porque deixa eu dizer um negócio: todos pecamos. Todos nós erramos. Mas nós precisamos entender que existe o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas alguém que é fiel ao ministério, fiel à igreja, fiel aos pastores, fiel à família, esse Deus faz prosperar. De vez em quando você vê gente infiel. Eu estou reparando algumas pessoas infiéis, que dá uma de infiel, mas não é fiel. É igual a gente que dá uma de humilde. Tem gente que dá uma... Você vê aquelas pessoas que dão uma de humilde? Que ele anda assim feinho, e anda até com o pescocinho torto assim, ó. Pisa no calo dele para você ver. Chama a atenção dele para você ver. Não tem nada de humilde nele. Às vezes ele é desleixado, mas não é humilde. Fica dando jeitinho, não dá conselho e procura outro para chegar no você. Fica fazendo curva para ver se tem privilégio. Só quem é fiel, amado, só quem é fiel acredita e pode ser exemplo. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você aqui, com todo o respeito do mundo, sem preconceito nenhum. Eu até falei um carinha esse dia, brinquei com ele, que negócio de gordura, eu tenho até medo de falar, porque todo gordo, depois que emagrece, vira juiz de outro gordo. O cara é gordo, aí ele emagrece e começa a ser juiz de outro gordo. Aí começa a falar, você tem que emagrecer também, irmão. Cara, você vê como eu fiz também. Eu tenho até medo. Mas o que eu estou dizendo aqui é só de exemplo. Pensa chegando na academia, Rogério, e tem um personal trainer barrigudo. Personal trainer da academia, barrigudo. Você confia nele? Você acha que ele tem credibilidade? Pensa um terapeuta, um psicólogo desequilibrado emocionalmente. Ele é desequilibrado emocionalmente. Você acha que você dá para confiar num cara desse? Pensa você ir no pneumatologista, aquele médico do pulmão. Chega lá, Jeremias. Você entra no consultório dele, ele está fumando um cigarro. Você confia nele? A pessoa quer ser, mano. É igual. Esse dia eu estava rindo lá em casa. Eu abri a internet e tinha um rapaz dando 5 maneiras de ficar rico. Irmão, e ele é pobre com força. Que a internet deu voz aos idiotas. Perdoe-me, a internet deu voz onde qualquer um agora virou coach, conselheiro. O camarada
não dá certo com mulher nenhuma, não dá certo relacionamento nenhum, e dando conselho amoroso. Como que uma pessoa que não tem um relacionamento vai dar conselho amoroso? Ele não é exemplo. Agora, se você não crê no médico pneumatologista que fuma, num personal trainer que não tem o corpo qual deve ter, num instrutor de atletismo que ele mesmo não liga para nada, deixa eu falar, por que você tem que crer num obreiro que não dizima? Por que você vai acreditar num pastor que não cuida da mulher dele, não cuida da família? Por que você vai acreditar num pregador que não vive o que prega? Por que nós vamos acreditar em alguém que não é exemplo nem dentro de casa? Pastor Salomão pregou para nós aqui os 10 anos que ele foi presidente. Ele pregou e ele conseguiu inculcar isso na minha mente. Ele repetia direto na reunião do ministério que nós somos exemplo dos fiéis. Nós somos exemplo dos fiéis. Como é que eu vou ser pastor? Como é que eu vou ser líder? Irmãos, a palavra líder, do grego para o hebraico, ou do hebraico para o português, não existe transliteração. Não existe uma palavra que encaixa exatamente na expressão que lá seria líder. A melhor transliteração que existe do grego para o hebraico de líder é aquele que diz: faça o que eu faço, porque eu faço certo. É por isso que Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, quando você é líder, quando você é pastor, quando você é regente, quando você é professor de escola dominical, quando você é cooperador da igreja, você está dizendo para aqueles que são seu liderado, dizendo: seja crente igual eu sou crente, porque se você for crente do jeito que eu sou crente, vai eu e você para o céu. Para e pensa. Se essa não tem uma pedrinha no caminho que precisa ser tirada, ainda bem que Cristo não voltou ainda. E quando Cristo não voltar, há tempo de recomeçar. E o tempo de recomeçar, para mim e para você, talvez seja hoje. Aleluia. Quem não tem fé, amado, nem tenta. Quem não tem fé não faz nada. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Agora, para tirar a fé, além de ter fé, nós precisamos de agir, de ação. Deus, ele, nos episódios, ele usa coisas que não existem para fazer milagre em nossas vidas. Eu sei que Deus faz milagre do nada, como haja luz e houve luz, haja poção seca e houve poção seca. Mas a maioria das vezes Deus usa algo que nós já temos nas nossas mãos para fazer um milagre na nossa vida. Algo que você já tem. Numa maioria das vezes Deus pega algo que está nas suas mãos, querido, para mudar. Ele diz para Moisés: o que tem nas tuas mãos, Moisés? Ele disse:
Uma vara, Senhor. Então pega, lança no mar. Irmão, deixa eu perguntar para você. Responda para mim. Que necessidade que Deus tinha de usar aquela vara que estava na mão de Moisés? Nenhuma, mas Ele quis que Moisés usasse a vara, porque Ele quer a nossa participação, Ele quer ver a nossa ação. Ele vira no casamento de Caná da Galileia e disse: pega a talha, enche de água, leva para uma sala. Ele podia simplesmente fazer aparecer vinho, mas Ele quer a nossa participação. Eu anotei. Ele falou para Pedro: Pedro, pega o anzol, vai pescar. Ele podia simplesmente achar o dinheiro, mas ele queria que Pedro fosse lá pescar. Ele disse naquele dia: tirem a pedra. Toma uma atitude, erga a cabeça, não desanime, se coloque de pé, se posicione como você tem que posicionar. Ore, jejue, leia a Bíblia, estude, procure saber. Esse dia eu estava dizendo para alguém: eu falei, pastor, eu queria saber igual fulano de tal. Eu falei, então estuda. Eu falei, eu vou orar. Eu falei, não, estuda. Porque sabedoria, amado, é Deus quem dá. Agora conhecimento é você que tem que correr atrás. Pega um violão desse daqui. E não estou dizendo que eu não acredito, não. Pode até ser que Deus, não estou duvidando, não, que Deus, você vai pegar o violão, vai orar e você vai pegar o tempo e tocar. Pode até ser. Não estou dizendo que Deus não faça, não. Que Deus pode fazer. Mas se você estudar, se você correr atrás, sabe que milagre Deus vai fazer. Nós precisamos ter atitude. Ele quer a nossa participação. Ele quer que nós nos posicionamos como crentes. Eu não tenho uns negócios, parece bobo aqui, parece bobo, mas olha para mim, irmão, nós que somos crentes, nós temos que nos posicionar como crente, andar igual crente, vestir como crente. Irmão, crente tem que andar bonito, mano. Tem que tirar uns negocinhos, uns paradigmas. Criaram um paradigma, umas pedrinhas na nossa mente, de que humildade é feiura. Mas você vê que a irmã é humilde. Ah, você vê, moço, os dentes dele é tudo podre, mas é humilde. Não, meu irmão, tem nada a ver com humildade, não. Meu irmão é tão humildinho, tem um cheiro de... Eu ia falar uns negócios aqui, mas não vou falar não. Não fedendo, diz que é humilde. Não, mano, isso é humildade não. Uma roupa mais esquisita, mal arrumado, um penteado mal arrumado. A irmã, o cabelinho parecendo uma piaçava assim. Irmão, o pastor Antônio Marcos um dia falou comigo, teve um dia que ele falou assim, moço, teve um obreiro que chegou aí e falou assim, foi a Tony que falou comigo um dia, não sei se você lembra disso. Falou, rapaz, aquele obreiro, parece que o paletó dele saiu, foi dentro de uma garrafa. Aí que pensou com a garrafa, depois tirou o bicho. E vestiu. Atitude que nós temos que tomar. Cuidar de nós mesmos. Irmão, deixa eu falar com você. O camarada que não cuida dele mesmo, não cuida da casa dele, não cuida da família dele, não cuida do carro dele. Tem gente que você chega num carro dele, você fica com medo de andar. Tão sujo que está. Não precisa ser engossice, não. Você já exagera. O carro dele dá até para você comer no. Mas é bom se tiver um jeito. Hã? Dei o de 5 horas da manhã, lava o carro? Vai estar certo?
Mas tem gente, mas que é desleixado. Bate a porta do carro de qualquer jeito. Trata a mulher de qualquer jeito. Cuida dele mesmo, você não cuida nem de você mesmo. Agora, como é que você pega um líder? Esses dias nós fomos conversar para chamar um líder. Conversar com um líder. Aí nós chegamos. Aí ô pastor, entra aí. Eu entrei, mano. Perdoe-me a franqueza. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu tive que entrar bem assim, ó. E aí, pastor, você não repara não que nós está passando a roupa aqui, a roupa está toda em cima do sofá, que é aquele pão de roupa no sofá. Cocô de cachorro espalhado na casa, aquele fedorzão. E eu fiquei caladinho. Ele falou assim, aí pastor, o que você veio falar? Eu falei, não, mano, só vim fazer uma oração para o senhor. Oramos por ele, vazei. Ele falou, aí pastor, você ia falar que ia chamar ele? Eu falei, não dá para chamar não. Se ele trata assim a casa dele, imagine como ele vai tratar a igreja. Ele não cuida nem dele mesmo. Não cuida da casa dele, não limpa a casa dele. Tanto de trem velho. Tem gente que é acumulador. Tira essa pedra da sua vida. Tire essa pedra da sua vida. Não, pastor, o milagre está acontecendo. Eu sei que não é o principal. Eu sei que você vai para o céu, eu sei disso. Mas essa pedra está atrapalhando você prosperar. Essa pedra está atrapalhando a bênção da sua vida. Tire essa pedra da sua vida. Toma uma atitude. Para com isso. Meus filhos, vá em paz. Deus abençoe sua vida. Toma caldão à vontade. Tá bom? E amanhã eu guardo vocês aqui no curso de ensinamento na sede. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo chegue com os irmãos hoje e sempre. Quando diz amém? Vá em paz, não deixe de comentar o seu irmão com a paz do Senhor.